Fala pessoal, tudo beleza? Aqui é o Leonardo da LMD Lab. No vídeo de hoje, parte 4 sobre abdômen. Hoje nós vamos ver região inguinal. Pessoal, de extrema importância que vocês já tenham visto o primeiro vídeo aqui sobre abdômen, que é a parede anterolateral, né? Por quê? Porque as aponeuroses dos músculos lá da parede anterolateral emitem raminhos que são fundamentais aqui para a gente entender a região inguinal. Tá bom? Então confere lá caso você não tenha visto. Eu vou deixar aqui em cima, ó, o link lá para o vídeo de parede anterolateral para você conferir. Caso você tenha dúvida, assista lá mais uma vez, né? Depois volta para cá, para você entender essa relação dessas aponeuroses. Tranquilo? Pessoal, o vídeo de hoje ele é um pouquinho mais complexo, é um pouquinho difícil da gente visualizar algumas estruturas, tá? Por isso que nós vamos utilizar bastante imagem, tá? E, pessoal, se você gosta de conteúdo assim de anatomia mais aprofundado, já deixa o seu like aqui no vídeo, né? O seu patrocínio gratuito aqui pra gente ajuda demais o canal, tá bom? Se inscreva aqui também, a gente sempre traz vídeos sobre anatomia, beleza? Pessoal, vamos começar então aqui com a parte dos slides, para a gente ver, né, a região inguinal. Então, anatomia abdômen, parte 4, região inguinal. Então aqui, pessoal, a região inguinal é a área de transição entre o abdômen, aqui onde eu estou passando o mouse, né, e o membro inferior. Nós vamos ver que diversas estruturas passam aqui pela região inguinal. Então, repetindo, é o ponto de transição entre o abdômen e o membro inferior. Tá? Por exemplo, a artéria femoral passa por aqui, nós já vamos ver o anel femoral. Né? Aqui, o funículo espermático, o ligamento redondo, no caso das mulheres, né? O funículo espermático aqui no caso dos homens. Tá bom? Então, é um ponto de transição entre o abdômen e o membro inferior. E passam aqui diversas estruturas. Nós vamos ver nos próximos slides aí, tá bom? Aqui, pessoal, a região inguinal apresenta limites, tá? Que aqui, ó, seria o ligamento inguinal, onde eu estou passando o mouse aqui, tá? Esse limite aqui, medial, seria o bordo lateral do músculo reto anterior do abdômen, tá? O limite superior seria uma linha entre as espinhas ilíacas antero-superiores lá. Tá bom? Então, só repetindo aqui, ó. Limite inferior seria o ligamento inguinal. O limite medial seria o bordo lateral do músculo reto anterior do abdômen. E o limite superior aqui seria uma linha entre as espinhas ilíacas antero-superiores lá. Tá bom? Agora, pessoal, complementando, aprofundando um pouquinho melhor a parte das aponeuroses, que aqui sim nós vamos utilizar essas informações. No primeiro vídeo, né, eu não falei muito sobre o músculo oblíquo externo, porque lá não fazia sentido a gente comentar todas essas características. Aqui sim, é fundamental para a gente entender, tá bom? Então aqui, pessoal, né, o músculo oblíquo externo, né, ventre muscular, e aqui a sua aponeurose, tá bom? No vídeo de hoje, nós vamos focar mais aqui, ó, na região inguinal, na aponeurose do músculo oblíquo externo, no caso desse slide, né? Aqui na região inguinal, tá bom? Então, aqui ao nível da região inguinal, nós temos aqui por parte da aponeurose do músculo oblíquo externo, um fascículo superior, aqui mais ou menos onde eu estou passando o mouse, um fascículo médio e um fascículo inferior, tá bom? Difícil visualizar essa transição, né? Mas, assim como qualquer parte da região inguinal aqui, é muita mistura, então é difícil realmente a gente visualizar. Daqui a pouco eu vou mostrar uma imagem um pouquinho melhor para a gente entender essa divisão, tá bom? Mas aqui o que é importante a gente saber? Que essa parte aqui da região inguinal possui, ó, a aponeurose do músculo oblíquo externo ao nível da região inguinal possui um fascículo superior, um fascículo médio e um fascículo inferior. O fascículo superior possui fibras em direção transversa aqui, ó, ao nível da região inguinal. Ele contribui para a formação da linha alba e aqui, pessoal, atenção para isso, ele forma as fibras arciformes, que são essas aqui que eu estou passando o mouse, e nós vamos ver nos próximos slides a importância dela. Ela limita aqui, ó, o anel inguinal
superficial, tá bom? Mantenha em mente só esse nome, fibras arciformes do fascículo superior da aponeurose do músculo oblíquo externo, tá bom? Por parte do fascículo médio aqui, nós encontramos os pilares. No caso, um pilar medial, um pilar lateral e um pilar posterior lá. Tá? Aqui, pessoal, eu coloquei a informação aqui, ó, ipsilateral e contralateral, só para vocês entenderem mais ou menos a disposição dessas fibras. Então, por exemplo, aqui, ó, músculo oblíquo externo aqui, né, a aponeurose dele, e o feixe, que é o fascículo medial, emite esses pilares. No caso do pilar medial e do pilar lateral, aqui do lado direito, ó, eles se fixam aqui no próprio lado direito, ipsilaterais, mesmo lado. O que é diferente do pilar posterior. Ele parte aqui, ó, do mesmo músculo do lado direito, só que ele possui a sua fixação lá do outro lado, lá no lado esquerdo. Então ele é contralateral, tá bom? Só um detalhe aí para vocês, tá bom? Mas lembre aqui, ó, fascículo médio, os pilares, medial, lateral e o posterior. Beleza? E por fim, aqui, o fascículo inferior, ele forma o ligamento inguinal. Beleza? Agora aqui, aprofundando um pouquinho a parte do músculo oblíquo interno, pessoal, no vídeo, né, sobre parede anterolateral, eu comentei com vocês a respeito da foice inguinal, aquele tendão conjunto que é formado pelo músculo oblíquo interno e pelo músculo transverso do abdômen. E aqui mantém essa relação aqui, ó. Tá bom? E, aprofundando um pouquinho aqui com vocês, o músculo oblíquo interno emite algumas fibras aqui que contribuem para a formação do músculo cremaster, que nós vamos ver melhor lá na parte de genital. Tá bom? E aqui, por parte do músculo transverso do abdômen, vou aprofundar um pouquinho com vocês, o músculo transverso do abdômen, ele limita superiormente o anel inguinal profundo. Tá? Lembrar aqui da inserção, né, junto com o músculo oblíquo interno, que forma lá a foice inguinal. E aqui uma informação extra para vocês também, né, que seria a formação aqui do limite superior do anel inguinal profundo. Tá bom? Esse daqui que eu estou passando o mouse seria o anel inguinal profundo. Aqui, ó, músculo transverso. Note aqui, ó, que superiormente ele limita, né, o anel inguinal profundo. Tá bom? Por enquanto, então, né, muito na teoria isso, né, já vai fazer um pouquinho mais de sentido conforme a gente for vendo essas estruturas, em especial, né, anel inguinal profundo, anel inguinal superficial. Aqui na região inguinal é um pouquinho difícil visualizar essas relações aí, mas a gente já vê algumas fotinhas para ajudar. Agora aqui, pessoal, nessa imagem, para a gente entender um pouquinho essa relação entre essas fibras. Tá? Eu trouxe essa imagem para a gente visualizar um pouquinho a disposição, por exemplo, dos pilares aqui, né? Do ligamento inguinal. Nós vamos ver mais para frente o anel femoral aqui, a relação. Mas depois, quando nós falarmos do anel femoral, eu volto nessa imagem aqui. E a gente comenta essa parte. Eu queria mostrar aqui para vocês os pilares. Tá? Então, aqui onde eu estou passando o mouse, ó, seria a aponeurose do músculo oblíquo externo. Tá? Agora, aqui, ó, onde eu estou passando o mouse agora, seria o ligamento inguinal. Atenção aqui, ó, para os pilares. Esse daqui seria o pilar medial. Esse daqui seria o pilar lateral. Note que eles são do mesmo lado, né? E esse fascículozinho aqui, ó, seria o pilar posterior. Tá bom? Ele cruza lá. Aqui ele está representado por fibras iguais, né? Do pilar medial e o posterior. Tá bom? Mas, a princípio, lembre lá, pilar medial aqui, o lateral e o posterior vindo lá cruzando um pouquinho aqui. Tá bom? Então, dá pra gente ter uma noção mais ou menos aqui, ó, do anel inguinal superficial, que é o nosso próximo slide aí. Tá? Ele é delimitado, ó, pelo pilar medial, pilar lateral, pilar posterior, e nós vamos ver mais para frente as fibras arciformes aqui, ó. Note que isso aqui é fibra da aponeurose do músculo
oblíquo externo. Ó. Aqui, ó, aponeurose do músculo oblíquo externo. Tá bom? Esses daqui seriam as fibras intercrurais lá. Tá bom? Avançando aqui, pessoal, para essa outra imagem, para vocês visualizarem, né, numa imagem do néter, essas relações. Então, ó, note aqui os 3 músculos, ó, transverso do abdômen, oblíquo interno aqui e o oblíquo externo. Note a relação das aponeuroses. Tá? Aqui, ó, aponeurose do músculo oblíquo, aponeurose do músculo transverso do abdômen e aqui a aponeurose do músculo oblíquo interno. Elas se unem, formando um tendão conjunto, né, que forma aqui a foice inguinal. Ó, nessa imagem dá para ver bem certinho, né, as aponeuroses se unindo aqui. Tá? Já essa daqui que eu estou passando o mouse agora, seria a aponeurose do músculo oblíquo externo. Note lá a formação ó, do pilar medial, mais ou menos aqui nessa região. Pilar lateral. Tá? Aqui, ó, onde eu estou passando o mouse aqui agora, as fibras arciformes ou intercrurais, como você preferir, tá bom? E, lembrando daquele ponto de cruzamento, né, contralateral, o pilar posterior, tá bom? Aqui eu já deixei marcado para vocês, ó, anel inguinal superficial, que seria esse daqui que eu estou passando o mouse aqui agora, tá bom? Ele é delimitado pelo pilar medial, pilar lateral, pilar posterior e as fibras aqui intercrurais, tá? Ele serve de passagem aqui, no caso dos homens, para o funículo espermático e, no caso das mulheres, o ligamento redondo do útero. Tá bom? Nós já comentamos um pouquinho melhor aí essas outras estruturas aqui para não ficar muito conteúdo. Vamos ver primeiro aqui, ó, o anel inguinal superficial. Então, igual eu citei para vocês, os limites aqui deles, ó, pilar medial, pilar lateral, o pilar posterior lá na região posterior e aqui, anteriormente, né, as fibras arciformes ou intercrurais. Note que o anel inguinal é só essa porção aqui. Por que eu estou dizendo isso? Porque também encontramos o anel inguinal profundo, que seria esse daqui que eu estou passando o mouse agora. Tá? Ele é delimitado superiormente pelo músculo transverso do abdômen e inferiormente lá pela fáscia transversalis. Ele é um anel também. E esse canal que fica entre o anel inguinal profundo e o anel inguinal superficial é chamado, ó, de canal inguinal. É um conduto, né, que une esses dois anéis, o superficial e o profundo. Esse canal ele serve de passagem para aquelas estruturas que eu citei para vocês. No caso das mulheres, o ligamento redondo do útero. Tá? E no caso dos homens, o funículo espermático. Tá bom? Vamos voltar um pouquinho só para a gente ver a relação aqui, ó, nessa outra imagem. Então, ó, pilar medial, pilar lateral, aqui o pilar posterior e as fibras arciformes aqui. Elas delimitam o anel inguinal superficial, que no caso dos homens passa o funículo espermático e no caso das mulheres o ligamento redondo do útero. Tranquilo? Vamos ver agora aqui, ó, o anel femoral. Tá? Atenção aqui para o anel femoral, porque ele é dividido em um compartimento onde passam os vasos e um outro compartimento aqui, ó, onde eu estou passando o mouse, que passa o nervo femoral e um músculozinho que nós já vamos ver lá. Tá? Então, vamos ver aqui, ó, anel femoral. Então, note aqui, ó, esse daqui seria, ó, o anel femoral. É que a gente vê aqui os vasos femorais aqui, ó, passando, no caso aqui, ilíaca externa, né, ainda. E aqui, quando ele passa pelo anel femoral, essa artéria, perdão, e essa veia passam a ser chamadas de artéria e veias femorais. Então, esse ponto aqui, chamado de anel femoral, ele delimita, né, os vasos aqui ilíacos externos e os vasos femorais. Tá bom? É o ponto de transição entre os vasos ilíacos externos e os vasos femorais aqui. Tá bom? O anel femoral, ele é delimitado, né, superiormente pelo ligamento inguinal aqui, inferiormente
pelo ligamento pectíneo. E atenção aqui agora, por parte do limite medial, nós encontramos o ligamento lacunar de Gibernat. E lateralmente, nós encontramos a bandeleta iliopectínea. Essa bandeleta, vamos voltar lá na outra imagem. Ó, essa daqui. Ó. Aqui o anel femoral, bandeleta iliopectínea. Esse aqui seria o ligamento lacunar, tá bom? Essa bandeleta iliopectínea que divide, ó, os vasos femorais aqui do compartimento onde passa o nervo femoral e o músculo iliopsoas. Tá bom? Não confunda isso daqui, tá? A bandeleta iliopectina divide, ó, o compartimento onde passam os vasos femorais do compartimento onde passa aqui o nervo femoral e o músculo iliopsoas. Tá? Coloquei aqui para vocês, ó. Então, a bandeleta iliopectínea divide a porção lá dos vasos com a porção lá do nervo femoral e o músculo iliopsoas. Pessoal, vamos fazer agora uma revisão rapidinha das estruturas mais importantes, né? Porque esse assunto da região inguinal é meio complexo, difícil de entender um pouquinho, de visualizar, né? Então, vamos fazer uma revisão aqui rapidinho. Tá? Então, ó, por parte da região inguinal, lembrar que é um ponto de transição entre o abdômen e o membro inferior, igual nós vimos até agora. Possuem aqui o anel inguinal profundo, o anel inguinal superficial, o anel femoral, que são, né, áreas de passagem para estruturas entre ali o membro inferior e o abdômen, e vice-versa, tá bom? Então, essa região ela delimita, né, esses pontos de passagem ali, tá bom? Lembrar aqui, ó, dos limites da região inguinal, né? Aqui seria o ligamento inguinal, tá? Aqui seria o bordo lateral do músculo reto anterior do abdômen e aqui a linha entre as espinhas ilíacas antersuperiores, tá bom? Aqui muita atenção para isso daqui, pessoal. Para vocês entenderem essa parte, vai ficar muito fácil a delimitação lá do anel inguinal superficial, profundo, do anel femoral, tá bom? Então lembre lá, ó, a aponeurose do músculo oblíquo externo, ela é dividida em fascículo superior, médio e inferior. O que é mais importante que do superior? As fibras arciformes, né, que delimitam lá o anel inguinal superficial, tá bom? Aqui, o fascículo médio, ele forma os pilares, pilar medial, lateral e o posterior, que contribuem também para delimitar o anel inguinal superficial. Beleza? E por fim, aqui o fascículo inferior da aponeurose do músculo oblíquo externo forma o ligamento inguinal. Tá bom? Então vamos ver aqui rapidinho, ó. Então, pilar medial, o lateral, posterior aqui e o ligamento inguinal. Aqui seria o fascículo medial, médio, né? Lá da aponeurose do músculo oblíquo externo. E aqui, o fascículo inferior da aponeurose do músculo oblíquo externo. Tranquilo? Por parte do músculo oblíquo interno, lembrar lá da foice inguinal. Então, e a contribuiçãozinha lá para o músculo cremaster. E aqui, por parte do músculo transverso do abdômen, lembrar que ele delimita superiormente aqui o anel inguinal profundo. E também a relação lá na foice inguinal. Tá bom? Aqui avançando, nessa imagem dá para a gente ver bem certinho que aqui, ó, o anel inguinal profundo e o anel inguinal superficial. Note que esses anéis, né, se conectam aqui pelo canal inguinal. E isso aqui é um ponto, ó, de entrada para algumas estruturas lá do abdômen virem aqui, por exemplo, para o membro inferior. No caso, o funículo espermático, lá para a parte genital, tá bom? Então, ele é um meio de passagem aqui, tá bom? Uma abertura que seria aqui o anel inguinal profundo e uma outra abertura aqui o anel inguinal superficial. Esse trajeto desse tubo, digamos assim, é chamado de canal inguinal, tá bom? Mas o que eu queria deixar bem claro aqui é que é um tubo mesmo, né? Vamos dizer assim, um canal. Possui uma abertura aqui, ó, mais profunda, uma abertura mais superficial. É
É um ponto de transição, né? Algumas estruturas passam por aqui, tá bom? Aqui, por parte do anel inguinal superficial, lembrar das relações, né? Dos pilares, das fibras arciformes aqui. Difícil visualizar bem certinho cada uma, né? Mas dá para ter uma noção aí. Somente nessa foto que está bem bacana mesmo, né? E aqui do anel inguinal profundo, lembrar que superiormente ele é delimitado pelo músculo transverso do abdômen e inferiormente pela fáscia transversalis, tá bom? O canal inguinal, né, que é aquele conduto, né? No homem passa o funículo espermático e na mulher o ligamento redondo do útero. E por fim o anel femoral, pessoal. Lembrar do compartimento dos vasos femorais e o compartimento lá do nervo femoral e do músculo ilio-psoas. Bom, eles são divididos pela bandeleta iliopectínea. E o anel femoral em si, ele é delimitado pelo ligamento inguinal, aqui superiormente, inferiormente pelo ligamento pectíneo, medialmente pelo ligamento lacunar e lateralmente pela bandeleta iliopectínea. Tranquilo, pessoal? Meio complicadinho esse assunto, né? Bastante detalhe e tudo, né? No programa 3D eu tentei ver, não apresenta essas estruturas, bem específico, né? Mas espero que você tenha bom proveito desse conteúdo, que esse vídeo possa te ajudar. Bom, qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Eu sei que esse conteúdo é meio complexo, difícil de visualizar. Deixa aqui nos comentários caso você tenha dúvida, tá bom? É um prazer poder ajudar, né? Responder a sua dúvida, beleza? E até a próxima, pessoal. Abraço!